Olá, sou o Rogério Rondon, estarei apresentando hoje o programa Empreender S.A. Tenho o prazer de receber Sandra Brandano Piscinato. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada. Bom, a Sandra, que eu tive o carinho e o prazer de conhecer em 2005, né, Sandra, num curso da Dale Carnegie. É, correto. E a Dale Carnegie hoje é nossa parceira no programa Empreender S.A. Está conosco no portal também. Um grande abraço a todos da Dale Carnegie. Mas, Sandra, gostaria que você falasse um pouquinho de você, antes de falar da SBS, o seu empreendimento. Quando a gente ainda é muito jovem, né, existe sempre um sonho. E o meu sonho, na verdade, era fazer artes plásticas. Mas indo para fazer a inscrição para o vestibular, que eu não poderia estudar fora, que meu pai não deixava, eu optei por fazer em Ribeirão Preto. E nesse caminho eu encontrei com meu cunhado e ele falou para mim, olha, eu acho que um curso que você deveria fazer seria administração hospitalar. E lá eu me inscrevi. Aí quando eu cheguei em casa, toda contente que eu teria me inscrevido no curso, meu pai falou para mim, qual o hospital que você vai administrar, se a família toda tem comércio e indústria? Então, como existiu o primeiro ano, que ele era... Bem objetivo bem ele, objetivo, muito. Eu fiz o primeiro ano de faculdade e comecei a refletir. Vou fazer, mas que hospital que vou trabalhar realmente? Então, aí eu parti para fazer administração de empresa. E fiz o curso, estava fazendo, aí nessa época do curso também a gente tem que fazer o trabalho, que seria o estágio. Então, em 79, eu comecei a desenvolver um estágio dentro da empresa do meu pai também, junto com o meu tio. E nessa empresa eu comecei a buscar uma coisa, outra, eles me colocaram em vários lugares até eu apresentar. Essa empresa indústria? Empresa indústria, que era lá na Lagoinha. Então, meu pai tinha sociedade com meu tio e eu fui para essa empresa trabalhar, fazer todos os tipos de trabalhos possíveis. E quando eu me formei, final de 82, aí eles falaram para mim, agora você tem que fazer a opção. Ou nós vamos encarar para trabalhar, ou eu tinha um casamento no caminho. E eu desci, fiz 2 meses de estágio no comércio e me encantei em estar lá na loja, que seria a loja que meu irmão estava tocando na época. De autopeças. De autopeças, que seria uma concessionária. Eu fiquei lá no período de 2 meses e lá eu tive vários contatos, porque eu tinha feito uma faculdade, eu tinha alguns cursos a mais, então eu tinha uma contratação muito rápida para sair fora de Ribeirão Preto. Era um funcionário diferenciado. Diferenciado. Né? Aí, quando teve uma imposição do pessoal da Yamaha que eles não poderiam continuar com as peças paralelas juntamente com a concessionária. Então, meu pai falou, olha, nós temos que montar uma empresa. E, para isso, você seria a pedra hoje para estar montando essa empresa. E eu fui com meu pai para montar essa empresa, mas família de italiano, automaticamente. E, naquela época, mulher no ramo de peça de moto... Não é o comum, né, Sandra? Não é o comum. E eu encarei esse desafio. E fui para essa loja, abri e junto com um primo meu. Então, nós abrimos uma loja. Durante esse percurso, nos 6 primeiros meses, essa loja foi muitíssimo bem. E quando foi de eu estar nessa loja, tocando, e esse desafio, indo em busca, essa loja, meu pai, quando chega no final do ano, que a loja estava indo muito bem, no outro ano ele coloca meu irmão dentro da sociedade. E eu fiquei com uma participação muito pequena e meu irmão ficou com uma participação... Primeiro balde d'água, né, Sandra? Primeiro balde d'água. Mas eu continuei enfrentando o desafio. Aí fui tocando a loja, continuei tocando. Minha irmã era professora também, acabou indo lá para essa loja comigo. Meu pai deu mais uma participação para essa minha irmã e eu continuei nessa loja. Quando em 1986, na nossa família teve um incêndio nessa loja que seria a concessionária, foi um incêndio muito grande, e nós já estávamos preparados para montar uma terceira loja. Então isso teve que voltar um pouco para trás. Na concessionária, da Yamaha. Da Yamaha. E aí o meu irmão acabou ficando junto comigo dentro da minha loja durante um período de 3 meses. Nesses 3 meses, ele ficou tocando, refez a loja que pegou fogo, e a outra loja já estava ficando pronta. No final de 86, que seria novembro, no dia 2 de novembro, foi feitas as mudanças das lojas. Então, o meu irmão foi para a loja que seria a dele principal, e eu acabei mudando de um prédio que era alugado, que meu pai pediu que nós mudássemos para outro prédio, e ele era muito prático com as coisas. E esse dia era dia de finados.
Então ele fez uma reunião com os funcionários e falou para os funcionários: vocês podem visitar os mortos no outro final de semana. Porque ninguém vai nem estar lá prestando atenção se vocês estão no cemitério ou não. Nós precisamos mudar as lojas, eu preciso pôr todo mundo em prédio próprio. Vai ser nesse final de semana. Nesse final de semana. E era num sábado ainda, feriado, e nós mudamos todas as lojas. Eu fui para o prédio onde eu estou e o meu irmão foi para o prédio dele também próprio. Quando chegou no outro final de semana, aí teve um outro problema, que seria esse de um ente querido da gente estar perdendo meu pai. E tudo aconteceu muito num final de semana também. E quando chegou a noite nesse domingo, esse meu tio falou para todo mundo: levanta a cabeça que a vida continua. E nós, na segunda-feira, automaticamente abrimos as portas e fomos tocar os negócios. E mais uma vez, sem o pai, eu mulher no ramo, então eu tinha assim... Seria esse um segundo momento um segundo momento de um desafio para desistir do que eu estaria tocando do meu negócio. E nessa época ainda, eu estava ainda namorando e foi quando eu já tinha até desistido do meu outro namorado, porque eu enfrentei os negócios de uma maneira de trabalhar realmente. Eu quis assim ser a mulher empresária e não a mulher dona de casa, que seria na época independente do marido. Aí, em 87, eu toquei a loja com mais garra ainda. Nessa ocasião já com o nome SBS? Sempre com o nome SBS. Ela já nasceu com o nome SBS, porque toda a família é com S e com B, então foi uma junção. E na época tinha uma cerveja muito famosa, na época que ela se despediu. Então nós ficamos filiados em cima desse nome para estar criando o nome SBS. Quando chegou 87, eu fui nesse desafio grande de tocar sem meu pai, com muita dor, porque ele era o nosso braço forte, nosso todo poderoso, nossa âncora, vamos dizer assim, né? E todos nós ficamos descalços, porque ele faleceu muito cedo, aos 60 anos. E ele tinha muitos outros negócios que ele vinha tocando, que nós precisamos de abandonar, porque nós não conseguiríamos estar tocando todos os negócios que ele, na verdade, naquele momento. Aí eu conheci hoje, que é o meu marido, que é o Luiz, em 87. Em um ano nós se casamos também, e a proposta foi que eu continuaria a trabalhar. E em nenhum momento eu estaria parando de trabalhar. E ele falou: vão vir os filhos. Eu falei: muito difícil de eu abrir mão do que eu conquistei até agora. Passada essa trajetória, a loja foi indo bem. Quando chegou na faixa de 97, 98, teve uma concorrência muito acentuada em Ribeirão Preto e minha loja deu aquela desestabilizada. Eu tinha um primo meu que tocava comigo também, e ele já era um dos sócios também da empresa. E ele se desligou em 98. Então eu, muito rápido, precisei aprender muito a comprar, a estar se virando dentro da empresa também. Sandra, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente vai falar sobre esse que seria um outro desafio, né? Um outro desafio. Mais um. Sandra, tocar em frente ou não, vou ter que parar dessa vez. Com certeza. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos.